Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Vamos começar agora, dar continuidade, na verdade, ao que a gente está começando a estudar, né? Que é a formação dos seres vivos. Primeiro a gente viu o que seria a biogênese e biogênese, né? Porque os cientistas ao longo de toda a história, né, cientistas, filósofos, eles sempre se perguntaram sobre isso. E agora a gente vai dar um pouquinho daquilo que temos hoje como resposta. É a resposta verdadeira e a gente bate o martelo? Lógico que não, né? A gente sabe que a ciência não funciona dessa forma, certo? Então é o que a gente tem hoje, né? Com os dados que a gente conseguiu colher também até a atualidade, certo? Então vamos lá, a gente vai ver dos primeiros seres vivos aos organismos multicelulares, com a evolução do metabolismo energético e o tempo geológico e a história de vida na Terra. Como que os cientistas hoje em dia acreditam, né, que aconteceu? A partir de fósseis, microfósseis, né, história, datação de carbono, certo? Eles acreditam, né, que os primeiros seres vivos que surgiram na Terra foram os seres chamados procariontes. O que são os seres procariontes? São seres que possuem apenas uma membrana plasmática, certo? Que delimita a célula, o citoplasma, que é essa geleinha, né, dentro da célula, com o DNA aqui já no citoplasma mesmo, né? Ele não está circuncidado ou delimitado por nenhuma membrana. Então, o DNA ele fica solto no citoplasma. Esses são os seres procariontes. O que a gente tem hoje em dia são alguns seres procariontes que têm cápsula, né, que é externa à membrana plasmática, tem parede celular, que é externa à membrana plasmática, certo? Todos os procariontes que a gente tem hoje têm parede celular, né? São as bactérias e as cianobactérias e as árqueas, que são aqueles seres mais antigos, como se fossem bactérias, só que assim, mais antigos e que vivem em situações bem difíceis de outros seres vivos viverem, como por exemplo no fundo dos mares, né? Nos picos das montanhas ou em vulcões, tá? Mas são bactérias, né? Todas bactérias, beleza? São seres procariontes. São sempre unicelulares também. Então, o que eles têm em comum? DNA no citoplasma não delimitado por membrana. Seres unicelulares todos, beleza? Foram os primeiros seres vivos encontrados na Terra, que surgiram, né, na Terra, e vocês estudaram, espero, né, e sabem como, ou mais ou menos como, ou as hipóteses, né, de como isso ocorreu ao longo de milhões de anos. A princípio, então, existiram, né, surgiram esses seres procariontes não fotossintetizantes. O que é fotossíntese? Fotossíntese é aquela reação que as plantas e as algas fazem para a produção de oxigênio, né? Elas pegam gás carbônico e água e produzem glicose e oxigênio. Esses seres não produziam oxigênio, né? A Terra, há 4 bilhões de anos atrás, não tinha oxigênio na atmosfera. Vocês lembram o que tinham? Amônia, metano, né? Ou gás carbônico, depende da teoria, hidrogênio e nitrogênio, certo? Mas, com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Foram surgindo seres procariontes ainda, fotossintetizantes, né? Como isso aconteceu? A gente vai ver depois, né? Há mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás. Então, com a formação dos seres fotossintetizantes, o que ocorreu? A produção de oxigênio na atmosfera da Terra, né? Que antes não tinha. E, gente, eu não sei se vocês sabem, eu acho que vocês já sabem, o oxigênio é tóxico, né? Tanto para a gente, né, como para os outros seres vivos. A gente precisa do oxigênio, óbvio,
Mas se tivesse oxigênio demais, talvez, né, a gente morreria, né? O oxigênio vai matando as células aos poucos. Então, esse oxigênio que foi se acumulando, né, na atmosfera ao longo de bilhões de anos, o que aconteceu? Começou a matar aqueles seres que não utilizavam oxigênio no seu metabolismo, certo? Que foram os primeiros, na verdade, né? Eles morreram muitos, ou se não, eles ficaram, eles conseguiram sobreviver naqueles ambientes que não tinham oxigênio, que tinha pouco oxigênio, enfim. Mas o que ocorreu? Ocorreu que o oxigênio, ele pode ser tóxico, né, para muitos seres vivos, tanto que muitos morreram. Mas, ao mesmo tempo, se ele for usado da forma correta no nosso metabolismo ou no metabolismo dos outros seres vivos, ele ajuda na produção de energia para as células. Então, esses seres vivos começaram a usar o oxigênio para a produção da sua própria energia. E aí, eles foram ficando mais complexos, né? Foram surgindo seres eucariontes, que a gente vai ver agora o que são. Primeiro, seres eucariontes unicelulares, lógico, né? São os mais simples, os unicelulares, há 2 bilhões de anos atrás. E logo depois, né, de bilhões de anos, surgiram os seres eucariontes pluricelulares. Por quê? O que possibilitou o surgimento desses seres mais complexos? Justamente, né, a presença de oxigênio na atmosfera da Terra, certo? O que são mesmo os seres eucariontes? Só para vocês lembrarem, os procariontes, o DNA deles é espalhado no citoplasma. Os procariontes, né? Os seres eucariontes, o DNA deles está delimitado, por uma membrana que chama membrana nuclear ou carioteca. É a membrana que delimita o núcleo da célula. Então, os seres eucariontes têm núcleo nas suas células, né, com o DNA. E o DNA não está espalhado no citoplasma, certo? Além disso, eles possuem várias organelas no seu citoplasma, que a gente vai estudar ao longo do tempo, beleza? Bom, ok. Então, como eu disse, né, quando o oxigênio começou a se acumular no ambiente, houve a mortalidade dos procariontes que não utilizavam ele no seu metabolismo. Os sobreviventes e aqueles que possuíam vias metabólicas capazes de aproveitar o oxigênio, ocorreu a formação da respiração aeróbica. E essa respiração aeróbica, que é aquela reação onde se usa o oxigênio para a produção de energia, tá? Para as células. O aumento do teor de oxigênio na atmosfera, aliado ao surgimento da respiração, ocorreu então o surgimento e evolução de outros grupos dos seres vivos, que são então os eucariontes, certo? Eu escrevi só para vocês terem. Bom, beleza, surgimento dos primeiros eucariontes, né? Como que foi? O que aconteceu? Foi do nada? Não, né? Eles acreditam que a célula, as primeiras células ancestrais, né, a membrana plasmática dessas células começaram a desenvolver dobramentos de membrana, né? E esses dobramentos de membrana foram deixando a célula maior e mais complexa. Além disso, da célula estar maior e mais complexa, começou a formar as organelas, né, citoplasmáticas, que a gente chama de organelas membranosas, que é o caso do retículo endoplasmático, do complexo de Golgi, tá? Que a gente vai estudar depois. E, além disso, ocorreu a formação do envelope nuclear. O que é envelope nuclear? É a membrana nuclear, ou carioteca, né? Que envolve o DNA, o núcleo da célula, certo? Bom, então, continuando, né? O desenvolvimento dessa célula eucarionte. Vamos lá.
tinha um procarionte ancestral menor, né, mais simples, sem núcleo. A célula começou a ter dobramentos da membrana, foi aumentando e ficando mais complexa, com a formação das organelas, né, membranosas e do envelope ou membrana nuclear, ou carioteca. Tá, mas aí as mitocôndrias e os cloroplastos, que são organelas, né, as mitocôndrias para respiração celular, e os cloroplastos que fazem a fotossíntese, né? Eles tiveram, né, diz que eles tiveram uma origem diferente. Qual que foi essa origem? Na verdade, eles acreditam que eles eram organismos, né, seres vivos menos complexos, né, como se fossem bactérias, e que ao longo de milhões de anos essa célula ela englobou, né, esses micro-organismos menores, tá? Só que não matou eles. Por quê? Porque eles trouxeram coisas boas para a célula. O que foi a coisa boa? A mitocôndria usava o oxigênio para a produção de energia, né? E o cloroplasto usava a energia e a glicose para formar... Usava, né? O gás carbônico e a água para formar glicose e oxigênio, né? Faz a fotossíntese, certo? Então, essas organelas eram boas para as células e as células, né, continuaram com essas organelas dentro, sem matar elas, e a célula também era boa para essas organelas, porque dava proteção, certo? Por isso que a gente chama de hipótese simbiótica, né? Simbiose. Eles viveram em simbiose ao longo de milhões de anos para depois formar uma célula só, certo? Por que eles acreditam nisso? Porque a mitocôndria e o cloroplasto, eles têm DNA próprio, fora do núcleo da célula, tá? Então, por isso que eles acreditam que essas organelas eram, antigamente, né, organismos minúsculos ancestrais, tá? Então, as células que tiveram, né, mitocôndrias e cloroplastos ao longo de milhões de anos foram formando as algas e as plantas. E as células que tinham só mitocôndria e não tinham cloroplastos formaram os protozoários, os fungos e os animais, certo? Com o passar, né, gente, de milhões de anos, beleza? Obviamente, né, a gente não pode esquecer também que ao longo do processo, né, os seres unicelulares, eucariontes, eles foram se dividindo e aí muitas células não saíam de perto das outras, né? Começaram a viver juntas e a ter funções semelhantes e aí foi surgindo, né, os seres multicelulares, pluricelulares, tá bom? Lógico, gente, é uma hipótese, né? São todas hipóteses e a gente tem que contar também com o passar de milhões de anos para isso acontecer, certo? Então, a partir daí, vamos tentar entender um pouco esse tempo geológico da Terra, né? Porque a diversidade dos seres vivos atualmente é muito grande, mas nem sempre isso foi assim, né? É necessário a gente pensar no clima da Terra ao longo dos bilhões de anos, né? Pensar também na formação dos continentes, certo? Com base em registros que os seres vivos deixaram, que foram os fósseis, e em estudos das mudanças nas condições ambientais, os cientistas dividem o tempo geológico em eras, as quais são subdivididas em períodos que são formados por épocas. Eu acho que todo mundo já ouviu falar disso, né? Em filmes e outras coisas mais, né? Com dos dinossauros. Antigamente, no começo, né, mais de 200 milhões de anos atrás, a Terra era formada pela Pangeia, que era um continente só, né? Essa Pangeia era dividida em Laurásia, que é a parte norte, e Gondwana, ou Gondwana, que é a parte sul. Ao longo dos milhões de anos, esses continentes eles foram se separando, né?
formando o que a gente tem hoje, beleza? A Terra foi e ainda é um planeta em transformação, então ainda não acabou, certo? A gente tem a impressão de que pronto, tá tudo certo e acabado, né? E não, ainda não acabou, tá? Essa deriva continental, beleza? E aí, a gente tem então essas eras, né? Em períodos e épocas. Então, a gente tem o pré-cambrico ou pré-cambriano, tá? Que é o começo de tudo, né? Da vida na Terra, sem vida e depois com vida. Os primeiros microfósseis, os primeiros micro-organismos, beleza? Já na era paleozoica, a gente vê os primeiros organismos multicelulares ou pluricelulares. É lógico, gente, que a gente não precisa decorar isso, né? Só para vocês saberem como é dividido, né? A gente sabe dos dinossauros, né? Os dinossauros, olha só, eles surgiram na Era Mesozoica. Já ouviram falar da Era Mesozoica? Os dinossauros eles ficaram milhões de anos presentes na Terra, né? Até serem extintos. E aí, só a partir da extinção dos dinossauros é que foi não surgindo, mas se multiplicando e diversificando ainda mais os mamíferos, né? Que somos nós. Na Era Cenozoica, certo? O homem aqui, ó, tá no finalzinho da Era Cenozoica, lá no Quaternário, né? E olha lá, beleza? E ainda não acabou, obviamente, né? A Terra está em constante período de transformação, os seres vivos também, tá? E é isso, gente. Por hoje é isso. Espero que vocês gostem das atividades, né? E até mais!